Olá, bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Estamos iniciando o segundo dia de diálogos do Fórum Amazônia Mais 21. Você pode acompanhar em tempo real todos os painéis através do site amazonia21.org ou nos canais da CNI e de parceiros. Cadastrando-se no site Amazônia Mais 21, você terá acesso à tradução simultânea nos idiomas inglês, espanhol e português. Mais uma vez, agradecemos aos nossos patrocinadores, a Energisa, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o SEBRAE, o Governo do Estado de Rondônia, Energia Sustentável do Brasil e Governo Federal, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. No dia de hoje, falaremos muito sobre a inovação e possibilidades de promover o desenvolvimento da região por meio de novos modelos de negócios e de projetos de P&D. É preciso promover a geração de riquezas com proteção plena ao bioma amazônico. Eu sou o Marcelo Prim, eu sou gerente executivo de Inovação e Tecnologia do Senai Departamento Nacional. E nesse painel trataremos do tema Futuro de Possibilidades, Sistemas Inovativos Locais. Nossos convidados de hoje estão online. Primeiramente, temos aqui o doutor em Dimensões Humanas dos Recursos Naturais, Ismael Nobre. Bom dia, Ismael. E a diretora da Dimension Sciences, a Márcia Fournier. Bom dia, Márcia. Então, para iniciar o nosso diálogo, eu gostaria de convidá-los, então, para as considerações iniciais. Começando aqui, então, com o doutor Ismael Nobre. Ismael, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria de que a apresentação que eu coloquei fosse colocada no ar. Eu gostaria de agradecer ao convite de participar, um evento de fundamental importância por esse redesenho da Amazônia que nós estamos todos aqui juntos nos propondo, né, a escrever um novo caminho para a Amazônia do futuro. Então, para fazer minhas considerações iniciais, eu gostaria de apresentar o projeto Amazônia 4.0, que é o trabalho que eu tenho me dedicado nos últimos 3 anos e que é bastante focado nesse tema do painel de hoje, em termos de sistemas inovadores locais. Então, eu vou pedir para começar a apresentação, passar o próximo slide, pode ir para o próximo. Projeto Amazônia 4.0, um novo paradigma de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, seus povos, a floresta, os rios e todos nós. Paradigma é uma palavra bastante forte, mas eu gostaria de, ao longo da nossa conversa, demonstrar como realmente a gente pode mudar de uma forma muito expressiva, usando os recursos que nós temos disponíveis e que nós buscamos colocar para o debate agora. Próximo, por favor. O projeto Amazônia 4.0, ele tem algumas dimensões para simplificar a colocação dele conceitualmente, né? Tem 3 dimensões, como se fosse esse cubo. Ele vai crescendo nos seus eixos. Próximo, por favor. Então, que eixos são esses? Próximo. O primeiro eixo, a gente passa um grande tempo, entre muitos pesquisadores e especialistas, desenvolvendo novos raciocínios para a mudança do falso paradoxo de conservação versus desenvolvimento, né? Isso tem pautado toda a discussão, muitas vezes infrutífera, sobre qual o futuro da Amazônia, né? Conservar ou desenvolver, né? Porque, afinal, há uma necessidade, uma demanda de desenvolvimento que é inequívoca, né? Então, isso é o primeiro passo do que a gente faz, pensar amplamente sobre como a gente faz para não cair nessa falácia de que conservação é antagônico ao desenvolvimento. No eixo 2, nós temos como meta demonstrar princípios e práticas e desenvolver capacidades locais a partir do que foi pensado no eixo 1. E no eixo 3 é a disseminação e o compartilhamento do conhecimento, que é trazer vários atores, a população, outras instituições que têm um papel fundamental nesse redesenho das possibilidades econômicas da Amazônia. Próximo slide, por favor.
falando sobre esse eixo 1, então, novos raciocínios para a mudança do falso paradoxo de conservação por desenvolvimento. Pode passar? Aí temos um quadrinho que eu peguei na internet, mas ele é baseado nos nossos trabalhos. Então, eles fizeram um slide melhor que os meus, aí eu roubei, mas tem fonte aí. É a constatação que a economia dos produtos da floresta, em pé, pode ser maior que a das atividades tradicionais que provocam desmatamento. Daí temos alguns exemplos aí. 1 hectare de pasto gera em torno de $100 por ano, o valor da produção. 1 hectare de soja, em torno de 200. E 1 hectare de açaí, em torno de $1.000 por ano. Então, só aí a gente já vê como que um produto da floresta, que cresce naturalmente na Amazônia, sem causar desmatamento necessariamente, tem um valor pelo menos 5 vezes maior por hectare. Próximo slide, por favor. Isso gera, por esses tempos, em torno de $1 bilhão por ano, o valor econômico direto para a região amazônica. Considerando que a gente só extrai, transporta, vende e faz uma mínima agregação de valor com lavagem, retirada da polpa, despolvamento, pasteurização e congelamento. Aí, próximo slide, por favor. Quando isso sai do domínio amazônico, aí sim que você tem agregação de valor de verdade. Vira uma linha imensa de produtos, né? Isso daí é a linha da Amazon, com muitas variantes. Para cada uma dessas, aumenta muito o valor. É acreditado que seja em torno de 15 vezes mais valor agregado fora da Amazônia do que esse valor econômico que ela gera. Próximo, por favor. Esse é uma brincadeira que vocês podem fazer. Coloca no Amazon Internacional a palavra açaí e vocês vão ver as dezenas de produtos que vêm, né? Cada um desses tem uma mega agregação de valor em relação à matéria-prima que nós exportamos. Próximo, por favor. Um outro exemplo é o caso da amêndoa, né? A amêndoa de cacau versus chocolate. Cerca de 2.000% de agregação de valor entre a amêndoa de cacau, produzida sobretudo na Amazônia, e a barra de chocolate fino, produzida sobretudo fora da Amazônia, com o cacau da Amazônia, né? Pode ser de outras regiões do cacau, mas a Amazônia é o maior produtor de cacau, de amêndoa de cacau do Brasil. Então, é quase ultrajante que a gente tenha essas amêndoas saindo sem agregar esses 2.000% para a economia da Amazônia, né? E próximo, por favor. Mas não se faz essa industrialização, essa agregação de valor assim, com uma varinha mágica, né? Existem muitos desafios. Isolamento, falta de infraestrutura, problemas de logística. Os processamentos são complexos. Qualidade é fundamental para você ter o valor agregado. Você tem que ter volume para poder atender mercados que realmente vão fazer diferença na economia. Não pode ser uma coisa muito de nicho. Os negócios, o acesso ao mercado, competição, treinamento, equipamento, tudo isso, imaginar lá no contexto da Amazônia é muito mais difícil realmente do que isso próximo num grande centro, né? Na região sudeste ou sul, enfim, onde você tem toda uma preparação para os negócios, né? Mas aí é que entra a história que a gente pretende colaborar com uma mudança, né? Próximo slide, por favor. Que são as tecnologias da quarta revolução industrial. Para todos aqueles itens que eu mostrei na engrenaginha, existe uma super tecnologia que já está sendo apropriada em outras indústrias ou em outros ramos da evolução tecnológica e que não faz parte da equação da economia da Amazônia. Então, a gente busca fazer essa ponte, né? Ver que tecnologia pode mudar muito essa realidade de dificuldade que sempre caracterizou a economia da Amazônia. E a gente quer que aqueles 2.000% de agregação de valor ocorram no território amazônico, sobretudo no interior da Amazônia, também nas cidades, mas que qualquer comunidade, qualquer povoado, que tem, segundo o IBGE, mais de 4.300 espalhados pela Amazônia, pode ter ali uma planta de bioindustrialização de um tamanho proporcional aos seus recursos naturais, e isso viabilizado pelas tecnologias. Próximo, por favor. No eixo 2, que seria demonstrar os princípios e práticas, e desenvolver capacidades locais. Então, a gente pensou várias coisas, como eu demonstrei, e agora a gente vai fazer isso se tornar real e demonstrar. Próximo.
Por exemplo, nós criamos o conceito dos laboratórios criativos da Amazônia, próximo, que são estruturas móveis que nós levaremos para várias regiões da Amazônia, demonstrando toda a cadeia de valor acontecendo, desde a matéria-prima até o produto final. Então, são tendas ou plataformas flutuantes para experimentação e inovação em comunidades da Amazônia, próximo, onde ocorrerá uma fusão interativa de conhecimentos, colaboração, troca de conhecimentos, experimentação, espaço aberto para o cidadão. É criativo porque a gente pretende que as próprias comunidades também pensem nesses produtos, né? Também criem essa identidade dos produtos de valor agregado da Amazônia. Próximo, por favor. E aí nós conceituamos que seria uma biofábrica 4.0, com todos os seus setores, né? Aí, no caso é de processamento de cacau. Próximo. Onde você tem o cacau entrando por um lado e saindo o chocolate do outro, e todos os equipamentos e tecnologias que podem viabilizar essa transformação complexa ser apropriada, mesmo por comunidades onde não exista um profundo capacitação ou gente profundamente vocacionada para preparar um chocolate autoral, mas quando você controla os parâmetros e existem sensores, inteligência de máquinas, internet das coisas, uma série de argumentos que tornam esses processos, vamos dizer assim, infalíveis, né? Você põe a matéria-prima e você tem sempre um produto de qualidade na quantidade que você pode precisar. E aí, próximo, por favor. Então, nós desenvolvemos um documento que é o design desse processo todo, remapeado, eu chamo, né? Reestruturado essa cadeia. E esse a gente já está agora construindo o próprio laboratório. Em janeiro ou fevereiro a gente vai lançar. E aí nós temos também um estudo pro de castanha, próximo, por favor, também repensando toda a cadeia da castanha. Um de genômica, que é agregar valor à informação genômica, que é, vamos dizer assim, um direito natural dos amazônicos. E o laboratório criativo de amêndoas para produzir azeites gourmet. O Brasil já foi um grande exportador de azeite de patauá na época da Segunda Guerra Mundial, quando o de oliva ficou em falta, e hoje a gente não produz nada. Próximo. E a disseminação e compartilhamento do conhecimento é o terceiro item, que é produzir, próximo, por favor, que é produzir um material que possa ser apropriado por outras instâncias, por pesquisadores, por gestores, decisores, né? Então, tem um paper inicial que lançou essa ideia em 2016, um outro artigo, um capítulo de livro que demonstra como que essa nova tecnologia pode mudar radicalmente essa equação econômica da Amazônia. Próximo, por favor. Nossa mensagem tem chegado no mundo todo, né? Esse é um artigo recente do New York Times, a Amazônia 4.0, como reinventar a floresta tropical. Próximo, por favor. E a coisa de influenciar, né? Esse artigo foi produzido pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e que propõe uma nova estratégia para a Amazônia baseada nos conceitos de Amazônia 4.0, né? Então, Amazônia 4.0, Amazônia, toda a sua biodiversidade, 4.0, todo esse arsenal de recursos tecnológicos que podem viabilizar a agregação de valor local. Próximo. Já para acabar. Agradecimento, próximo, por favor, dos institutos que nos apoiaram, são vários, a gente tem uma constelação de apoiadores e outras instituições que cooperam com a gente. Próximo, por favor. E essa é a minha consideração inicial, um pouquinho longa, para poder pontuar qual é o âmbito do nosso projeto. Passo a palavra ao moderador. Obrigado, doutor Carlos Nobre. Muito interessante. Ismael Nobre. Desculpa. Eu trouxe o nome do seu irmão ali agora aqui na... Ele fala à tarde. Perdão. Estava aqui na tela, né? Não, muito interessante aqui, como o Senai trabalha muito com a questão da indústria 4.0, a gente vê similaridades, não só nas tecnologias, mas principalmente na maneira como são aplicadas essas tecnologias para desenvolver novos modelos de negócios, né? Então, é muito interessante sua iniciativa. Eu gostaria, então, de chamar agora a diretora Márcia Fournier para suas considerações iniciais. Bom dia. Está mudo. Tem que abrir seu áudio.
Agora sim. Tudo bom, obrigada pelo convite, Ismael, obrigada pela sua apresentação. Eu estou aqui hoje, vou falar um pouquinho da Dimension Science, que é uma organização sem fins lucrativos que foi criada mais ou menos um ano atrás, em novembro de 2019. E a nossa missão na Dimension Sciences é a inclusão de minorias na ciência e tecnologia. Por que é importante a inclusão e a diversidade em ciência? O Ismael deu vários exemplos aí, então não preciso explicar. Você fez o meu trabalho super fácil, Ismael. Para criar toda essa inovação, a gente precisa de ideias diferentes. Então, as pessoas trazendo o próprio experiências que ela traz, experiências de vida que são diversas. E trazer isso para a ciência é importante. Então, é isso que a Dimension Science está apoiando. E como que a gente faz isso? A gente tem programas de bolsas de estudo que são direcionadas a estudantes de graduação, de pós-graduação, de pós-doc, jovens pesquisadores. E a gente, através dessas bolsas, a gente também oferece programas de mentoria para que esses cientistas tenham as ferramentas que eles precisam para avançar na área de inovação em ciência e tecnologia. Então, praticamente tudo que o Ismael hoje mostrou precisa de quê? De recurso humano. E é aí que a Dimension Science entra, dar suporte a esse recurso humano. Lógico, no Brasil, hoje, existem várias organizações dando suporte para o pesquisador e para o cientista, e nós entramos para complementar o que já existe. Então, existe uma necessidade de mais fomento para o cientista. Então, o nosso fomento é diretamente direcionado ao cientista, mas não só ao cientista, a inclusão de diversidade na ciência. Então, a gente quer incluir negros, a gente quer incluir índios, a gente quer incluir desabilidades, a gente quer incluir gênero. Então, que a gente possa ver essa diversidade na ciência, mas não só, por exemplo, quero dar um exemplo aqui, quando você entra, olha o Brasil hoje, em termos de graduação, vamos falar um pouquinho, por exemplo, a diversidade de gênero. Existe um equilíbrio, muitas mulheres estão entrando na faculdade, se formando, porém, conforme o pesquisador vai passando por níveis e chegando a posições de liderança, essa diversidade vai diminuindo conforme os níveis de liderança vão aumentando, a diversidade vai diminuindo. Então, a gente quer oferecer para o cientista brasileiro as ferramentas que eles precisam, não só para ter uma diversidade na base, mas ter uma diversidade na liderança da ciência e tecnologia no Brasil. Então, o que é o impacto que a gente espera? A gente espera o impacto no aumento da produção acadêmica e investimento na pesquisa e desenvolvimento e inovação. Os nossos projetos não são só no Brasil, a gente tem projetos no Brasil, Estados Unidos, Canadá, a gente é formado por uma equipe de voluntários, somos mais de 20 voluntários na Dimension Science, e a gente tem, então, projetos em vários lugares do mundo. Alguns dos nossos voluntários estão na Austrália, Itália, agora a gente tem uma voluntária nova na Alemanha, mas alguns dos nossos projetos pioneiros são no Brasil, porque eu sou brasileira, eu moro aqui em Washington, nos Estados Unidos. Não me perguntem sobre a eleição, estamos aqui todos nervosos para o resultado, mas aqui de Washington a gente formou essa equipe internacional e muitos dos nossos projetos estão sendo iniciados no Brasil. Por eu ser uma brasileira, eu vim para os Estados Unidos há mais de 20 anos atrás, como uma estudante de doutorado, e na área de pesquisa de câncer, e trabalhei 20 anos aqui nos Estados Unidos nessa área de pesquisa. Nos últimos 10 anos, eu fundei uma empresa de biotecnologia e gerenciei essa empresa por 10 anos. E ano passado, eu sempre tive interesse de
focar mais nessa área, por minha própria experiência, de ser uma imigrante aqui, mulher, pesquisadora, começando uma empresa. Então, eu vi todas as dificuldades de quando você é diferente, né? Você falar na frente de investidores, por exemplo, para as iniciativas, voltando à apresentação do Ismael, as iniciativas com açaí, cacau, castanha, vai precisar investidores. E aí você ser diferente conta. Então, a gente quer trazer essa diferença para ela se tornar uma coisa normal e que não seja um viés, né? Então, esse é um pouquinho do resumo da Dimension Science, dos nossos objetivos. Nós estamos investindo principalmente na formação de pessoal capacitado, como eu falei, que sejam capacitados para posições de liderança na área de saúde, médica e ambiente. Recentemente, como um exemplo de um programa que nós fizemos no Brasil, nós lançamos uma bolsa para pesquisadores que estavam já trabalhando na força-tarefa do Covid-19, mas que estavam trabalhando sem salário. Então, veja só, o pesquisador brasileiro ele tem um nível de comprometimento com a ciência e a geração de conhecimento que é além do que é normal, né? Então, esses pesquisadores estavam lá trabalhando tempo integral, sem salário, por esse comprometimento com esse problema de saúde que nós estamos passando com o Covid-19. Então, nós criamos uma bolsa, fizemos uma chamada nacional e contemplamos 7 pesquisadores em laboratórios de força-tarefa do Covid-19, representando 4 estados do Brasil. Mas eu tenho que falar, não recebemos nenhuma aplicação do Norte. Então, um dos nossos focos é aumentar essa chamada no Norte e no Nordeste do Brasil, porque a gente sabe que existem já instituições acadêmicas e universidades representando, que têm conhecimento e têm pessoal. Então, assim, eu agradeço de novo por estar aqui, porque eu quero ampliar essa voz e fazer essa chamada que pesquisadores do Norte e do Nordeste nos procurem, porque a gente gostaria muito de fazer programas na região e dar apoio para no fomento da diversidade na ciência, que vai ter um impacto na inovação do Estado. Então, por enquanto, eu vou deixar por aqui e fico aberto a perguntas e volto ao moderador. Obrigado, Márcia. Bom, você eliminou uma das perguntas, mas, enfim, estamos todos na expectativa. Bom, muito interessante o seu ponto de vista. A gente observa o mesmo desafio na implementação das tecnologias da 4ª Revolução Industrial no âmbito da indústria, né, que é exatamente o papel do líder. Então, não adianta nada, né, quer dizer, adianta pouco implementar novas tecnologias sem ter um líder engajado que entenda dos benefícios da relação causa-efeito das tecnologias e, principalmente, como transformar esses benefícios em um novo modelo de negócio, em aumento de produtividade, em negócio, né? Então, é muito interessante o seu ponto de vista, que é realmente o que a gente observa dentro da indústria. E aí, eu queria explorar com vocês dois, aí vamos começar agora com o Ismael, quais são as características, né, as dificuldades, as oportunidades dos líderes ou dos potenciais líderes para o desenvolvimento de novos negócios na Amazônia. Que características únicas temos, então, para os desafios e oportunidades da Amazônia? Bom, eu diria que o que ocorre em termos, assim, pensando na viabilização de negócios que podem mudar radicalmente a economia, eu acho que o que ocorre sistematicamente na Amazônia é uma exclusão tecnológica.
talvez pela distância, ou pela própria característica do Brasil, que a maioria da ciência é produzida no centro-sul do país, né? Você tem ótimas instituições na região norte, né? Instituições federais, cada estado tem a sua rede de pesquisa, mas a maioria dos recursos, a maioria da produção acaba ocorrendo em outras regiões. Então, existe esse descompasso entre as perspectivas e a necessidade de você ter uma produção intensa, uma facilidade de acesso a financiamentos e etc., lá na Amazônia, que é um problema, vamos dizer, estrutural do Brasil, esse descompasso. Então, acho que isso já é uma questão que diminui a competitividade desses líderes em conseguir ter uma apropriação desse conhecimento para focar nos desafios que são conhecidos por eles melhor do que por ninguém. Nesse sentido, o projeto Amazônia 4.0 está desenvolvendo um conceito de uma escola de negócios voltada para a Amazônia, chama Rainforest Social Business School, é a Escola de Negócios Sociais da Floresta Tropical. E ela, justamente para equilibrar, né, essa equação de menos disponibilidade de formação, de recursos de formação, nós fizemos uma parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e ali nós pretendemos, com a Faculdade de Administração, nós pretendemos levar cursos presenciais e online sobre sobre os diferenciais de fazer o negócio baseado no valor da floresta, porque hoje, quando você pega escola de negócios, escola de finanças, escola de economia, o paradigma deles é da economia tradicional, dos modelos econômicos que estão aí desde sempre, que não consideram uma floresta e uma biodiversidade de floresta. Então, para focar exatamente nesses diferenciais, nós criamos essa Rainforest Social Business School, que vai, em breve, começar a ter matrículas para a formação de cursos de extensão, mestrado, várias outras modalidades de capacitação, especificamente em negócios e economia para essas pessoas. Então, eu acho que vários atores, né, podem fazer algum papel de prover mais oportunidades e direcionar mais recursos focado nessa questão das diferenças da floresta tropical em relação às outras economias. Esse é um aspecto, né? Então, eu acho que o líder, quanto mais conhecimento ele tiver específico, mais capacidade ele vai ter de acessar os recursos depois, seja recursos tecnológicos, seja os caminhos dos financiamentos, como organizar melhor a sua própria comunidade para ter esses benefícios que geralmente não vêm de uma atividade individual, vêm de um coletivo, né, de uma associação, de uma empresa. Eu acho que por aí. Obrigado. Bom, Márcia, qual a sua perspectiva em relação às dificuldades e oportunidades da liderança para o desenvolvimento de novos negócios, novos modelos de negócio na Amazônia? Bom, eu acho que é a formação de pessoal, né, e também o atrair investimento na região. Lógico que é uma região que é foco, não é, e é um assunto internacional, então eu acho que isso tem uma vantagem, né? Negócios na Amazônia, eu acho que tem esse apelo não só nacional como internacional, então eu acho que a gente deve usar isso mais para o benefício de crescer negócios novos na Amazônia. E até mesmo pensando, por exemplo, no conceito de intercâmbio, né? A gente, geralmente, quando a gente pensa em intercâmbio, a gente pensa em intercâmbio internacional, mas até fazer um intercâmbio dentro do próprio Brasil, onde existe uma troca em regiões que já desenvolveram um ecossistema de empreendedores, né? Como, por exemplo, São Paulo, Rio, que é o eixo, né? São Paulo, Rio, Minas, no Sul. Então, já existem no Brasil polos e ecossistemas que estão crescendo
investindo em negócios inovadores, né? Negócios baseados em ciência, que é o que a gente está falando. Então, como promover um intercâmbio e trazer esse conhecimento para a Amazônia, mas também levar os empreendedores da Amazônia para os eixos, para que, como, por exemplo, quando eu comecei a minha empresa, eu era uma cientista de bancada, fazia pesquisa de câncer. Então, como que eu consegui, né, transformar aquele conhecimento num produto que se transformou numa empresa de biotecnologia? Eu tive que me associar com pessoas que já tinham aquele conhecimento de como transformar né, um conhecimento tecnológico em inovação tecnológica. Então, por exemplo, no meu caso, eu participei de uma aceleradora de negócios. E foi quando a gente escreveu o nosso primeiro plano de negócios, né? Então, passou de ser uma pesquisa de bancada para um plano de negócios que tinha como objetivo a comercialização de uma tecnologia. Então, esse processo tem que ser feito dentro de eu acho, de um ecossistema, e eu acho que o Brasil já tem essa massa crítica, vamos assim dizer, mas existe a necessidade de promover o intercâmbio, que esses conhecimentos possam chegar a outras regiões do Brasil. Mas aí eu volto também ao ponto de que tem o pesquisador, o empreendedor, mas o que está faltando, eu acho, nesse quebra-cabeça é o investidor. O investidor também trazer investidores para a Amazônia, mas já existem parceiros industriais na Amazônia que poderiam ser investidores em projetos. Então, por exemplo, uma das formas que a Dimension Science trabalha no Brasil é fazendo parcerias com o setor privado. Por quê? Porque todo mundo ganha. O setor privado ele precisa de uma força de trabalho qualificada e sempre tem o interesse em investir na ciência. Então, eu acho que muitas empresas no Brasil reconhecem que, mesmo sem ter um retorno imediato ou direto, apenas o fato de investir na formação de pessoal capacitado, a indústria já está ganhando. Então, procurar essas parcerias, eu acho que já existe na Amazônia, de uma forma geral, um setor privado forte que poderia participar nesse fomento e na criação de novas empresas. Então, assim, um pouquinho do nosso pensamento, e a gente vai continuando a conversa. De volta para você. Obrigado, Márcia. Bom, agora para o Ismael, uma pergunta que remete ao próprio título, né, de sua apresentação, Amazônia 4.0. Então, quando o professor Klaus Schwab criou o conceito da quarta revolução industrial, ele traz que as características são a velocidade exponencial, né, o baixo custo da tecnologia e a presença global da tecnologia. Então, você tem ela presente em todos os cantos, e a gente está falando agora aqui num canto especial, que é a Amazônia, né? E a pergunta que eu lhe faço é como acelerar, né, a questão da velocidade, né, exponencial que o professor Schwab traz, né? Como a gente pode acelerar esses novos negócios na Amazônia por meio da tecnologia, que é basicamente a proposta do seu projeto. Então, e eu particularmente gostei muito do terceiro eixo, do compartilhamento das experiências, que é de fato um componente novo nas discussões de indústria 4.0. Perfeito. Então, o que nós estamos vivendo, né, na prática, assim, sentindo exatamente esses três eixos que norteiam aí a indústria 4.0. Muitas vezes, entre o design de um sistema e a gente de um novo sistema, né, de uma nova processo que envolve tecnologia, a gente conseguir realmente colocar a mão nos equipamentos, já houve uma alteração tecnológica que tornou aquilo mais fácil, mais viável e principalmente mais barato, né? A gente estava inicialmente pensando em umas tecnologias com
com processadores tipo Arduino, assim, tal, e em pouco tempo a gente sabe que já existe para a indústria um sistema totalmente de processador tipo Arduino, mas com qualidade e robustez industrial, né? Não de experimental. Então, esse também foi no horizonte que a gente começou a trabalhar, e é impressionante. E também o custo, né? As tecnologias mais sofisticadas que nós usamos, sensores, custam poucos reais, menos de R$100 você tem um sensor, então, e esses chips que dão inteligência também são super baratos. Então, a gente fica até impressionado quando vai fazer a lista de compras, de como esses recursos tecnológicos que vão alterar completamente a característica, a capacidade de transformar, custam pouco, né? Então, isso nos encoraja muito, que assim que a gente demonstrar, né, para essas cadeias como que essa tecnologia muda, a adoção disso em larga escala vai ser um passo muito tranquilo, vai ser realmente, inclusive, muito mais viável do que estabelecer indústrias tradicionais, porque a indústria 4.0 também é escalável, né? Então, você não tem que ter de antemão um volume prévio para poder ter viabilidade econômica, não, uma pequena produção com máquinas construídas para aquele tamanho. A gente está exercitando isso, porque o nosso laboratório criativo ele é de demonstração, então a gente tem que reduzir as máquinas, né, para poder levar de um lugar para o outro. Por que a gente tem essa preocupação em levar de um lugar para o outro? Porque a gente quer demonstrar, sobretudo, como que qualquer local da Amazônia pode se beneficiar disso. Nós somos totalmente independentes, a gente usa painéis solares, bateria, ou seja, um local que não tem rede, a gente tem como fazer a mesma industrialização do que dentro de uma grande cidade. E então, e a gente considera justamente também esse horizonte de tecnologias. Por exemplo, uma tecnologia que não tem hoje, mas ela já está sendo desenvolvida no âmbito das pesquisas, a gente já considera que ela será disponível daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, e isso já entra na equação, né? Vou dar um exemplo que são os drones, né? A questão logística da Amazônia é muito complicada, de fato, né? Aqueles rios muito sinuosos, a navegação caríssima, movida a diesel. Se a gente tiver um transporte aéreo por drone, e os drones já vão começar a fazer isso para todas as pessoas, né? Para todos os setores, a gente resolve um grande gargalo de logística, né? Então, a gente já está olhando os drones que estão sendo pesquisados, tudo, porque daqui talvez 3, 5 anos a gente possa já contar. E uma coisa interessante é que a indústria tradicional ela já sabe que tem esse arsenal tecnológico, embora no Brasil, e você pode me confirmar ou negar, não há uma apropriação muito profunda dos recursos da indústria 4.0 para a grande indústria mesmo, para a indústria tradicional. E, pelo menos, foi essa percepção que eu tive de conversar com alguns especialistas do setor, que o Brasil ele caminha devagar nessa adoção de tecnologias que permitem uma produtividade maior, um custo menor, como outros países já estão mais à frente. A gente está vendo tanta utilidade disso para a Amazônia que a gente gostaria que, em algum futuro não muito distante, as transformações de possibilidades que as tecnologias vão prover para a Amazônia seja inspiração para os setores tradicionais que estão localizados em locais mais confortáveis, possam falar, puxa, isso daí existe assim, né? Vamos incorporar isso na nossa firma, né? Fazendo com que a competitividade do Brasil como um todo se alavanque, né? Nesse mercado cada vez mais competitivo, a gente tem que usar dos melhores recursos para ser um player de sucesso. Obrigado, Ismael. E, Márcia, você que trabalha nesse campo da biotecnologia, tem um contato com cientistas globais nessa área, que oportunidades você vê nesse ramo da biotecnologia, da bioeconomia, da biodiversidade, que se encontra em abundância na Amazônia, para o desenvolvimento de novos modelos de negócio? Qual a sua visão? Bom, eu acho que tem muita oportunidade, como a gente viu alguns exemplos, né, projetos de genoma, não tem por que não fazer na Amazônia, né? Então, assim, a noção que a preservação da Amazônia seria contrária ao desenvolvimento industrial, eu fico feliz por ouvir
na verdade, um conceito que possa haver um casamento entre a tecnologia sustentável, né, dentro da Amazônia. Então, quer dizer, não seria uma coisa contrária. Então, eu acho que existem vários modelos de negócios possíveis, que são sustentáveis. Coisas que a gente tem que manter em mente é como escalar, né, o negócio, porque investidores eles vão estar com alvo no retorno no investimento, então é importante que os negócios sejam escaláveis, mas existem muitos modelos que são possíveis, eu acho que não tem limite. Mas é aquela coisa das pessoas realizarem que é possível. Então, agora voltando para a Dimension Sciences um pouquinho, tem até a história de uma astrônoma brasileira que falou num dos nossos painéis recentemente, em que ela tem um programa com meninas brasileiras que nunca sonharam em ser uma astrônoma, e não é concebível, né, uma menina ser uma astrônoma ou física, mas por ver mulheres astrônomas, isso gera uma inspiração. Então, eu acho que é um processo que, conforme mais negócios de inovação forem criados na Amazônia, e isso vai criando exemplos e que vão inspirar os próximos exemplos e os próximos. Então, tem um ditado aqui que eu gosto, que é: se você não está em volta da mesa, muito provavelmente você vai estar no menu. Então, a gente quer botar a diversidade na mesa, para que essa diversidade possa fazer parte do processo de decisões e liderança, e que também sejam exemplos para que a próxima geração saiba que é possível. Então, eu acho que começa pelo sentimento de, sim, eu posso fazer aqui mesmo, na minha região, eu não preciso ir para o eixo Rio-São Paulo, eu posso fazer aqui na Amazônia, mas aí precisamos dar as ferramentas, né? Então, isso entra, eu acho que volto ao ponto que eu fiz antes da parceria, não só do cientista, do empreendedor, do investidor privado e governo. Muito bacana, Márcia. Bom, interessante as duas respostas como se complementam, né? A gente tem aqui a capacidade exponencial de experimentos, de aplicar a tecnologia para questões típicas da Amazônia, né? O baixo custo disso, a possibilidade de expandir isso para jovens, para a diversidade cultural, né, de líderes que podem ser engajados, mas, ao mesmo tempo que não basta só isso, é preciso incentivos e mecanismos para aceleração, né, para investimentos. Então, é interessante que as duas visões são muito complementares e trazem uma agenda concreta, então, para a questão da Amazônia ser desenvolvida em novos modelos de negócio. Bom, é uma grande honra estar com vocês dois aqui hoje. A gente caminha agora para o nosso momento final do nosso fórum e do nosso diálogo de agora de manhã. E eu gostaria, então, de convidá-los para suas considerações finais, para a gente ir caminhando agora aqui para o encerramento desse painel. Então, Ismael, por favor, você primeiro. Perfeito. Eu vou usar o tempo da minha consideração para dar um exemplo de uso de tecnologia como viabilizador de uma transformação radical, que eu acho que vai sintetizar bem toda essa questão. É sobre a castanha. Quando eu compro uma castanha nos supermercados aqui da região sudeste, onde eu vivo, eu costumo sempre olhar atrás para ver de onde veio, de qual estado veio, né? A gente está sempre ligado nessa questão dos estados produtores, regiões produtoras. Olha, quando tem informação, é alguma cidade aqui da Grande São Paulo. Quando não tem, às vezes está escrito só o CNPJ, produzido por CNPJ, ou seja, não tem nenhuma relação que a gente compra aqui com realmente onde isso é produzido. E por quê? Porque existe, entre outros fatores, né, mas um dos fatores é a questão sanitária, né? A castanha ela é sujeita a ser contaminada, a ter contaminação por um fungo que causa uma toxina, gera uma toxina que pode causar doenças sérias. Então, é tudo controlado mundialmente. O Brasil, inclusive, perdeu a liderança como exportador mundial de castanha por não conseguir adequadamente solucionar
essa contaminação. A Bolívia conseguiu, com tecnologia, e se tornaram os primeiros produtores mundiais. Aí, a gente, quando estava trabalhando nessa questão da castanha, né, a gente quer que a agregação de valor da castanha ocorra lá, próximo dos castanhais, nas pequenas cidades ou nas grandes cidades, mas na Amazônia. Mas, para isso, a coisa sanitária é fundamental. Você não consegue agregar valor e depois alguém descobrir que estava tudo contaminado. Daí mata todo o negócio. Então, a gente ficou com esse desafio, né? Como a gente resolve essa questão da certificação lá na origem, porque para certificar você tem que ter um procedimento laboratorial, é super complexo, é realmente uma coisa que não é acessível para uma pequena industrialização, uma pequena cooperativa. Aí a gente foi na ciência, fomos procurar os cientistas, né? E encontramos no Centro de Tecnologia da Inovação Renato Archer, em Campinas, uma pesquisadora que criou um mecanismo de detectar vírus da Zika usando um chip, igualzinho um chip de celular. Aí eu propus para ela, a gente, em vez de detectar o vírus da Zika, detectar o antígeno do fungo, né? A afotoxina, ou mesmo um pedaço do fungo. E ela falou perfeitamente viável, é só transformar o método. Então, nós já desenhamos aí uma cooperação onde vai ser desenvolvido isso, vai ser um kitzinho que é um chipzinho eletrônico e um leitor, igual um leitor de pendrive. Você encosta a castanha lá e põe no leitor. Se está contaminado, indica na hora. E custa, tipo, menos de $1 ou $2 cada teste desse, pode ser feito por qualquer pessoa. Isso resolve a certificação lá na origem. Então, só como que altíssima tecnologia, biotecnologia, desenvolvimento biosensor, viabiliza a gente certificar uma produção que tem um valor potencial enorme se agregado lá na Amazônia, através dessa junção entre as demandas, as possibilidades e os recursos da tecnologia. Eu acho que esse é só um caso para exemplificar, né, como a altíssima tecnologia resolve, mas a gente está cheio desses exemplos, né? Isso que a gente faz no Eixo 1 é ficar buscando fazer essas considerações, e eu vejo um grande futuro para a Amazônia, não só para a Amazônia, mas para o Brasil, porque se a gente agregar valor de fato nos milhares de produtos da floresta e também falar em genômica, então aí não tem limites o valor que existe lá, a gente vai estar contribuindo de fato para a economia do Brasil, porque é muito difícil a gente ser competitivo nas coisas que os outros países já andaram muito na frente. Mas a biodiversidade da Amazônia é só dos países amazônicos, não tem como. Se a gente consegue transformar isso em valor, a gente não tem nem competição nesse mundo do futuro, da quarta revolução industrial, onde todas as tecnologias convergem, inclusive a biotecnologia, né? Os recursos da biodiversidade são fundamentais para esse futuro do mundo, né? Nós seremos um grande player, mas nós temos que nos apropriar, né? Com a nossa inteligência, com a nossa iniciativa, né? Dos países amazônicos, do Brasil, sobretudo, para fazer essa realidade, né? Acontecer de fato e não perder a floresta como nós estamos fazendo atualmente. Obrigado. Obrigado, Ismael. Márcia, 2 minutinhos. Sim, então eu vou terminar com uma história. Eu acho que como a gente, eu acho que é claro, né, que o conhecimento já existe e as pessoas têm esse conhecimento, as pessoas locais já têm um conhecimento e traz um valor que já existe, esse valor já existe. Agora é concretizar esse valor de uma forma de transformação de negócios, de transformação de inovação em negócios. Mas eu acho que o principal já existe, que é o conhecimento, né? E esse conhecimento local não pode ser subestimado, porque pessoas como o Ismael e muitos outros já pensaram muito sobre isso e já tem um conhecimento que não existe em outros lugares. Então, agora é concretizar isso através de investimento, né? Mas também de formação, de como transformar esse conhecimento em inovação de negócio. A última história que eu vou contar é quando minha companhia começou, eu assim digo que eu estava no lugar certo na hora certa. A minha companhia a gente começou essa empresa de biotecnologia na área de câncer de mama, em Boston,
em 2011, que foi mais ou menos na época em que existiu uma crise econômica mundial, mas Massachusetts resolveu investir especificamente em negócios locais, negócios de inovação e negócios locais. E isso provou, então é um modelo que já é provado. Massachusetts foi um dos únicos estados aqui nos Estados Unidos que não sofreu dramaticamente com a crise econômica. Por quê? Porque houve esse investimento em negócios locais e negócios de inovação que sustentou a economia de uma forma que não foi sutil, uma forma bem concreta. Então, o modelo já existe, funciona, então agora procurar os mecanismos para alavancar isso na região da Amazônia. E a Dimension Science última, reforçando, né, que a necessidade de manter, de trazer nossa diversidade. A gente também já existe a diversidade, não só existe o conhecimento, existe a diversidade. Então, a gente vai estar, a gente quer ser parte desse movimento, apoiando as diversidades na área de inovação e inovação de negócios. Então, obrigada novamente pelo convite, por estar aqui. Bom, nós que agradecemos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa conversa tão interessante, tão vasta em possibilidades, né, e também de desafios. É importante ter uma agenda para concentrar e a gente desenvolver realmente pela inovação tecnológica, de novos modelos de negócio, a Amazônia. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês dois, Ismael e Márcia, e também a quem está nos acompanhando nas plataformas virtuais, a quem também gostaríamos de agradecer muito. Então, na sequência, teremos o painel apresentando, então, negócios inovadores na Amazônia. Obrigado a todos. Então, eu declaro, então, encerrado esse painel. Bom dia.